Olá, nesse tópico estudaremos conceitos básicos associados a filtros ativos e algumas questões relacionadas à qualidade de energia elétrica, especificamente no que se refere a harmônicas de tensão e corrente. O sistema elétrico de potência está sujeito à ocorrência de diversos fenômenos indesejáveis, dentre os quais pode-se destacar variação na frequência de geração, afundamentos ou elevações temporárias do valor da tensão do fornecimento, sobretensões causadas por motivos diversos, operação em condições desbalanceadas, nas quais as tensões de fase não possuem o mesmo valor eficaz e não estão defasadas entre si de 120 graus, além de operação em condições nas quais as tensões e as correntes não são puramente senoidais, sendo isso causado pela presença de harmônicas. As harmônicas estão presentes no sistema elétrico de potência em virtude do grande número de cargas não lineares que estão conectadas simultaneamente ao sistema. Como uma carga não linear, podemos entender qualquer tipo de carga que drena uma corrente não senoidal quando alimentada por uma tensão puramente senoidal. Esse justamente é o caso do retificador a diodos com filtro capacitivo que estudamos anteriormente. E, como foi dito, esse é um estágio de entrada praticamente universal, utilizado em todo tipo de equipamento eletrônico que temos atualmente. Aqui temos um exemplo de carga não linear, em que um retificador trifásico a diodos é conectado a uma carga RL série e assim constata-se que a corrente é não senoidal, ao passo que a tensão de alimentação é puramente senoidal. Então poderíamos pensar essa carga RL como sendo um motor de indução, lembrando que esse tipo de acionamento com velocidade variável é amplamente empregado na indústria. Uma harmônica, então, como falamos anteriormente, é uma componente de frequência que é um múltiplo inteiro da frequência denominada fundamental. Por exemplo, em 60 Hz, a quinta harmônica seria uma componente que existe na frequência de 300 Hz. Temos nesse gráfico a ilustração de uma quinta harmônica e também a componente fundamental. Somando-se então a componente fundamental à quinta harmônica, temos o sinal resultante T, que é distorcido. Como sabemos, qualquer tipo de forma de onda ou sinal periódico pode ser decomposto em termos de uma série de senos e cossenos, utilizando a bem conhecida série de Fourier. Então, a partir de um sinal que seja distorcido, é possível representá-lo em termos de senos e cossenos e descobrir quais são as componentes de frequência associadas ao sinal em termos da amplitude e também do seu respectivo ângulo de fase, como mostram as expressões nesse slide. Sabemos que o valor eficaz total de uma forma de onda contendo diversas componentes de frequência é igual à raiz quadrada do somatório dos quadrados dos valores eficazes de cada uma das componentes. Então, na presença de harmônicas, o valor eficaz é maior do que aquele quando se considera apenas a componente fundamental, sendo esse, então, um efeito indesejável da presença de harmônicas no sistema elétrico. Além disso, uma forma bastante simples de saber quão distorcida é uma forma de onda reside em utilizar o conceito conhecido como distorção harmônica total, sendo que essa definição pode ser aplicada tanto à corrente quanto à tensão. Então, a distorção harmônica total é igual à raiz quadrada do somatório dos valores máximos ou
eficazes das componentes harmônicas dividido pelo valor máximo ou eficaz da componente fundamental. Numa condição, então, em que a tensão é puramente senoidal, os termos do numerador são nulos e assim a distorção harmônica total será igual a zero. Antes do advento das fontes chaveadas, as fontes lineares eram amplamente empregadas, principalmente em virtude de sua simplicidade. Emprega-se então um transformador de baixa frequência que permite reduzir a tensão de entrada a níveis compatíveis com aqueles máximos níveis de tensão que a ponte retificadora a diodo do lado secundário pode suportar. Um filtro capacitivo para atenuar a ondulação de baixa frequência em 2 vezes a frequência da tensão de alimentação e, eventualmente, um regulador linear conectado na saída para manter a tensão de saída constante. Embora essa seja uma solução simples, é uma solução não muito atraente do ponto de vista da densidade de potência, porque os máximos níveis de potência que podem ser atingidos são baixos em comparação com as fontes chaveadas e, além disso, tem-se elevadas dimensões, sendo que isso implica uma baixa densidade de potência. Além disso, a corrente de entrada é distorcida em virtude da presença do retificador, como estudamos anteriormente, não sendo possível realizar a correção de fator de potência de entrada, como no caso dos retificadores com elevado fator de potência que estudamos anteriormente. Esse, então, é o diagrama de blocos genérico de uma fonte chaveada. Constata-se que é um sistema mais complexo do que uma fonte linear, porém, em uma fonte chaveada é possível realizar a correção do fator de potência de entrada e também regular a tensão de saída, empregando-se sistemas de controle em malha fechada. Compara-se então a tensão de saída com uma referência fixa. O amplificador de erro gera um sinal, então é comparado com uma dente de serra, uma triangular, uma forma de onda portadora de frequência fixa, e assim gera pulsos de comando para acionamento dos interruptores controlados. Assim, quando há variação da potência de carga, isso implica uma ação corretiva nos pulsos de comando dos interruptores, permitindo então manter a tensão na carga aproximadamente constante. Além disso, é possível incorporar o recurso da correção de fator de potência, visando obedecer normas associadas à limitação do máximo conteúdo harmônico de equipamentos, como as normas IEC e I3E que estudamos anteriormente. Há duas formas de tratar a questão de redução ou eliminação de componentes harmônicas, em termos de soluções preventivas e soluções corretivas. E essas duas soluções também podem ser classificadas em passivas e ativas. Como soluções preventivas do tipo passivas, podemos citar a utilização de elementos que não se reconfiguram, como é o caso de indutor série, com a fonte e filtros LC, filtros passa-baixa. E como uma solução ativa, temos os pré-reguladores de fator de potência, que permitem tanto obter uma corrente de entrada aproximadamente senoidal, quanto também regular a tensão na carga, ou a tensão que será aplicada ao estágio seguinte, que consiste em um conversor CCCC. E como soluções corretivas, pode-se recorrer à instalação de filtros passivos sintonizados para dadas componentes harmônicas, porém esses filtros não se reconfiguram e têm atuação limitada, e existem também as soluções ativas, que são justamente o objeto de estudo desse capítulo. Então, os métodos passivos têm a desvantagem de não poderem se reconfigurar diante de mudança do panorama de carga, porém são mais simples e mais baratos do que os métodos passivos, que são baseados em dispositivos semicondutores de potência. Filtros passivos do tipo LC são bastante simples e atuam como um caminho de baixa impedância para desviar a corrente
harmônica em uma dada frequência desejada. Porém, a instalação desses filtros na prática é limitada por uma série de questões importantes, como o caso de a impedância da rede normalmente ser desconhecida e estudos para determinação dessa impedância serem caros e, além disso, essa impedância influencia a característica do filtro, visto que o projeto normalmente é realizado para condições ideais, em que a impedância da rede não é incorporada. Além disso, pode haver perda de sintonia dos filtros em virtude de alteração do panorama de carga. Vamos pensar que tenha-se uma componente de uma dada ordem e depois de um certo tempo ela deixa de existir, sendo substituída por uma outra componente. Além disso, existe o risco de ocorrer ressonância entre os filtros e a carga numa dada frequência e, principalmente, esses filtros não são capazes de se reconfigurar diante da mudança do cenário de carga, além de serem soluções pouco atraentes do ponto de vista da densidade de potência, que são filtros projetados para frequências baixas e assim agregam elevadas dimensões. Vamos analisar essa questão da ressonância por meio de um circuito bastante simples. Consideramos então uma situação em que há uma carga não linear e um filtro LC do tipo passa-baixa que visa atrair as correntes harmônicas e fazer com que a corrente extraída do sistema seja praticamente senoidal. Então, isso pode ser analisado a partir da lei de Kirchhoff das correntes aplicada ao sistema. Então, primeiramente, vamos desprezar a carga não linear e considerar apenas as harmônicas associadas à rede, à tensão de alimentação. Nesse caso, então, temos Z1 como sendo a impedância da rede e o filtro representado por um arranjo do tipo LC série. Na condição da ressonância, sabemos que existe uma frequência tal que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. Então, na frequência de ressonância, a impedância Z1 mais a impedância Z2 será igual a zero e isso implica a ocorrência de um curto-circuito. Essa frequência de ressonância corresponde à expressão mostrada na parte inferior do slide. Então, se houver a ressonância, circulará uma corrente muito elevada pelo filtro que eventualmente irá danificá-lo. Pode ocorrer também a ressonância paralela ou antirressonância, quando há a presença de harmônicas, e nesse caso vamos desconsiderar as harmônicas da tensão de alimentação e considerar apenas o conteúdo harmônico associado à carga. Em condição de ressonância paralela, a admitância ou impedância equivalente correspondente à associação da impedância da rede e do filtro implicarão um valor nulo, sendo que isso se assemelha a uma situação de circuito aberto para o circuito. Visando resolver problemas associados a componentes harmônicas na tensão e na corrente, tem-se a aplicação dos chamados filtros ativos ou condicionadores ativos, que são dispositivos à base de eletrônica de potência e permitem a mitigação ou eliminação do conteúdo harmônico indesejado. Além disso, por meio de filtros ativos, é possível realizar, além da compensação harmônica, compensação de potência reativa, regulação de tensão, balancear correntes e tensões entre as fases, reduzir a circulação de correntes pelos condutores neutros e, além disso, eliminação de flicker ou
cintilação luminosa, que também é um fenômeno associado à qualidade de energia elétrica. Temos então 4 tipos de topologias de filtros ativos. A estrutura paralelo ou shunt, que permite a compensação de harmônicas de corrente. A estrutura série, que permite a compensação de harmônicas de tensão. Uma estrutura que combine o filtro ativo com o filtro passivo, denominado híbrida, justamente porque os filtros ativos apresentam elevado custo associado aos semicondutores de potência que são capazes de processar elevados níveis de potência, tensão e corrente, e o controlador unificado de qualidade de energia elétrica, que é capaz de realizar as compensações série e paralelo. Vamos começar a análise pelo filtro ativo paralelo por meio de um circuito bastante simples. Vamos pensar que nós tenhamos a fonte de alimentação com uma certa impedância, representando a rede CA, e uma carga não linear. Lembrando que a carga não linear drenará correntes distorcidas quando alimentadas por uma tensão puramente senoidal. Então, isso provocará a circulação de uma corrente harmônica pela impedância desses cabos de conexão e também pela impedância da própria rede. O filtro ativo paralelo, então, visa gerar uma parcela de corrente em oposição de fase ao conteúdo harmônico da corrente da carga. Então, essa situação é representada justamente por meio desse circuito bastante simples. Vejam só que pela lei de Kirchhoff das correntes é fácil entender o que acontece. A carga, de qualquer forma, sendo não linear, consumirá uma corrente que é não senoidal. O problema é que essa corrente também circula pelo sistema. Então, se o filtro ativo atuar como uma fonte de corrente controlada, gerando uma parcela de corrente menos IH, constata-se que, pelo sistema, circulará apenas a corrente IS, que é puramente senoidal. Assim, é possível entender de forma simples como é que funciona o filtro ativo paralelo, que pode ser usado não só para compensação de harmônicos de corrente, mas também para compensação de potência reativa, redução da corrente de neutro e eliminação de desbalanços de corrente entre as fases do CEP. Aqui temos uma representação da atuação do filtro ativo paralelo. Vejam que a corrente da carga contendo harmônicas é distorcida. A corrente de compensação gerada pelo filtro consiste apenas do conteúdo harmônico dessa corrente, mas em oposição de fase, e ao final da compensação tem-se uma corrente extraída do sistema elétrico que é puramente senoidal. Vejam que pelo espectro harmônico, após a compensação bem sucedida, tem-se apenas a componente fundamental que existirá na frequência da tensão de alimentação. Temos aqui o exemplo de um inversor do tipo fonte de tensão operando como um filtro ativo paralelo e o sistema de controle que permite a compensação de harmônicas de corrente. Constata-se que o sistema de controle em malha fechada é bastante semelhante àquele utilizado pelo retificador com filtro capacitivo e é baseado no controle em cascata, composto por uma malha de tensão que é lenta e uma malha de corrente que é rápida. E o mesmo princípio do controle por corrente média se aplica nesse caso. Temos algumas formas de onda que representam o funcionamento do filtro ativo paralelo. Na fase A, então, a corrente é distorcida, denotando a presença de harmônicas, e o filtro deve gerar uma corrente de compensação em oposição de fase a esse conteúdo indesejável.
Sendo assim, as três correntes de fase mostram que, após a compensação, a corrente nas fases A, B e C são aproximadamente senoidais. O filtro ativo série, como o próprio nome diz, indica que tal equipamento deve ser conectado em série com o sistema elétrico, no intuito de promover a compensação série e eliminar o conteúdo harmônico indesejado da tensão. Novamente, é fácil entender o funcionamento do filtro ativo série por meio de um circuito bastante simples. Vejam que a tensão de alimentação é distorcida. O filtro funcionará como uma fonte de tensão controlada, que gera um conteúdo harmônico em oposição de fase, aquele que existe na tensão de alimentação, e assim a carga enxergará uma tensão que é puramente senoidal. Então vamos pensar que esse tipo de aplicação está associado a suprimento de cargas sensíveis, como, por exemplo, um equipamento biomédico que pudesse ser afetado pela presença de harmônicas e não pode ser conectado em um barramento cuja tensão seja muito distorcida. Assim, poderia-se utilizar o filtro ativo série para garantir que a operação do equipamento crítico ocorra sem maiores problemas. O filtro ativo série está associado à conexão entre as fases do sistema e permite não só compensação de harmônicas de tensão, mas também de desbalanços e eventuais afundamentos de tensão ou voltage sags. Aqui temos um exemplo bastante simples de aplicação do filtro ativo série, em que o equipamento funcionará como uma fonte de tensão controlada. Vejam que a tensão fornecida pelo sistema está distorcida, porém, após a conexão do filtro ativo ao sistema, a carga sensível enxergará uma tensão de alimentação puramente senoidal e conseguirá operar adequadamente. Aqui vemos a aplicação de um inversor trifásico como filtro ativo série, sendo que o equipamento é conectado às três fases de um sistema trifásico a 4 fios, e o condutor neutro é interligado ao ponto médio do barramento CC. O sistema de controle, então, do filtro ativo série depende da medição de grandeza do sistema para que seja realizada a compensação harmônica de forma adequada. Aqui temos formas de onda que mostram o funcionamento de um filtro ativo série. As tensões de fase VA, VB e VC contêm uma terceira harmônica e, portanto, são distorcidas. A tensão de compensação, então, somada à forma de onda da tensão em cada uma das fases, permitirá que a carga enxergue uma tensão puramente senoidal, como mostram as tensões nas fases A, B e C aplicadas à carga trifásica. O condicionador unificado de qualidade de energia, ou UPQC, consiste na combinação das duas características de compensação harmônica, ou seja, o equipamento trata da associação do filtro ativo paralelo e do filtro ativo série em um único equipamento. Porém, deve-se ressaltar que filtros ativos são dispositivos de elevado custo em comparação aos filtros passivos, porque se baseiam na utilização de dispositivos semicondutores de potência capazes de suportar elevados níveis de tensão e ou corrente. Assim, sabemos que, à medida que aumenta o nível de potência processada, aumenta o custo dos semicondutores e, assim, esse equipamento deve ser utilizado em situações
nas quais um estudo de retorno de investimento deve ser realizado de forma bastante minuciosa. Podemos considerar então o PQC como o equipamento que é capaz de resolver problemas de compensação harmônica e, além disso, garantir que as tensões nas fases sejam mantidas balanceadas, sendo responsável também por correção de fator de potência. O dispositivo se baseia em um conversor na configuração back-to-back, no qual os compensadores paralelo e série estão interconectados entre si por meio de um barramento CC. Isso também acontece no caso do equipamento que reúne as características do STATCOM e do compensador estático série síncrono, que estudamos no tópico anterior. Assim, o compensador paralelo é responsável por fazer a correção de fator de potência e regular a tensão dos capacitores, ao passo que o compensador série é responsável por regular a tensão nas fases da carga e, além disso, permite o controle de fluxo de potência ativa e reativa. Como mencionamos anteriormente, filtros ativos apresentam elevado custo, pois se baseiam na utilização de dispositivos semicondutores capazes de suportar elevados níveis de tensão e ou corrente. Logo, sua utilização se justifica mediante a realização de um estudo de retorno de investimento bastante rigoroso. Uma forma de reduzir o custo associado aos filtros ativos seria a de combinar essas estruturas com filtros passivos, resultando nas configurações híbridas. Assim, o filtro ativo processaria apenas parte da potência associada à compensação de harmônicas, enquanto filtros passivos sintonizados seriam utilizados para a compensação de componentes harmônicas específicas. Dessa forma, se o filtro processar uma quantidade de potência menor, pode ser projetado para uma potência menor e, consequentemente, apresentar custo reduzido. Além disso, o filtro ativo permite resolver o problema de perda de sintonia associada aos filtros passivos. Isso se justifica porque o filtro ativo é capaz de se reconfigurar diante de qualquer mudança no panorama de carga. Assim, ele pode gerar uma corrente de compensação que permite obter uma característica praticamente ideal para o filtro passivo, evitando, por exemplo, a perda de sintonia e ocorrência de ressonância. A utilização de filtros ativos é limitada não só pelo elevado custo dos dispositivos semicondutores, mas também pela utilização de conceitos mais complexos em comparação ao projeto de filtros passivos. Dentre esses conceitos, destacam-se técnicas associadas à análise de circuitos no domínio da frequência e no domínio do tempo, bem como a teoria de potência instantânea proposta por Akkad em 1983. Novamente surge a questão se os filtros ativos são dispositivos meramente teóricos ou se são efetivamente empregados em aplicações práticas. Respondendo essa pergunta, deixo ao final do slide o link para um vídeo no YouTube que descreve a utilização de um equipamento comercial desenvolvido pelo fabricante HPS. Assim, encerramos o estudo de filtros ativos.